Só essa questão assim de ser pai que incomoda um pouco. Isso às vezes até atrapalha a você a ser pai ou a exercer, na verdade, a paternidade, é que a sociedade também já te põe o pai em segundo plano. Por exemplo, você vai na escola, eles pedem a mãe. É. Eu digo isso por experiência própria. Eu não vou citar a escola nem nada. Mas. Não pode, né, cara? Não pode. Deixa a escola quieta aí. Você vai me contratar um bom advogado? A gente gosta de nome. Ah, sim. Então tá Gosto bom. de expose. Eu não meus bois. Mas, assim, você vê que eles. Quando você vai matricular seu filho, vai levar num hospital, sempre. Cadê a mãe? Cadê a mãe? É isso mesmo. E isso, assim, a gente brinca, dá risada, mas isso é um absurdo. É porque você já tá É que a cultura. Exatamente, você já costuma tirar o pai de cena, a ser o cara que só é o provedor. Sim. Quando, na verdade, o pai, óbvio, cada um vai ter as suas funções, depende do combinado de cada casal. Mas, assim, o pai ele tem que ser tão participativo quanto a mãe. Sim. Para quem tem um pai e uma mãe participativo, a chance, eu volto a dizer, dele conseguir atingir seus objetivos ou ter aquela ideia de vencer na vida é muito mais fácil do que uma pessoa que teve dificuldades ou falta de uma estrutura, de uma rede de apoio com pai e mãe. Então, é muito estranho como a sociedade, assim, a cultura, não sei, fora do país, nunca morei fora, só tive a oportunidade de conhecer, te leva, por exemplo, a ser um pai relapso, a ser um pai distante, a ser, por exemplo, você está no seu trabalho, se você falar que vai na reunião do seu filho, ou acompanhar, como ainda não cheguei nessa época, mas, por exemplo, quando eu ia acompanhar minha esposa nos exames, na época ela ainda trabalhava como funcionária, você já via que o seu supervisor ou te olhava de uma forma assim diferenciada. Pô, mas ele não tem mãe? Tem mãe, mas Tem pai também, tem pai. E eu quero estar lá, pô. Eu quero estar e não só querer, eu devo. Sim. Porque eu sou pai. Mas é tipo assim, não, a sua esposa vai, se vira, né? Sim, eu tenho um amigo que trabalhou comigo em outra O pessoal empresa. até acha que é migué, né? Tipo, tá dando Sim, migué. que ele falou, foi exatamente isso. Ele chegou, ainda nós éramos funcionários públicos. Ele chegou pro gestor do setor e falou, olha, eu vou na reunião do meu filho. Ele olhou, mas esse menino não tem mãe pra ir na reunião? E a esposa dele trabalhava, e, enfim, ficava muito mais fácil por proximidade. N razões, ele ir. Então, qual que é o problema do pai ir? E fora o absurdo que você vai pegar é a licença paternidade. 7 dias. Isso é um absurdo. Por exemplo, tem gente que, imagine uma pessoa que veio de determinado local, está se estabelecendo num local novo, e aí ela ela ganha uma criança, seja da forma com que for, seja uma cesárea, seja um parto normal ou qualquer outra intervenção médica, e dentro o pai vai ficar uma semana em casa. Por exemplo, quanto que é o resguardo da mãe com cesárea? Não sei, há uns 15 dias? Não sei. 40 dias. Não sabia. E aí, por exemplo, como que o pai vai ficar uma semana em casa? E a mulher não pode, tipo, nem se mexer direito. Exatamente. Tá lá, cheio de ponto. Eu tive o privilégio de poder, na gravidez do Caio, poder estar junto o máximo de tempo possível. Porque é muito complicado. Sim. Já era a segunda gravidez, então tinha umas outras complicações que a do Gael não teve. E eu queria participar mais do que participei da do Gael. Porque eu senti a necessidade de participar mais. Sei que tem pessoas que não podem, mas se o pai tem essa possibilidade, lute por isso. Sim. Mas voltando, é um absurdo. Você pega uma licença de 7 dias pra ficar, aí sua esposa fica em casa com a criança, e é muito difícil, às vezes, por exemplo, uma criança recém-nascida. Tem crianças que são tranquilas, que vêm pra casa, agora tem crianças que choram muito, e aquilo é tudo novo. Imagina uma mãe de primeira viagem tendo que ficar sozinha em casa com uma criança chorando o tempo inteiro. E, com uma pessoa... Não que a criança vai deixar de chorar porque o pai tá em casa, mas tem 2 pessoas, né? Divide tem o 4 fardo. ouvidos. Exatamente, divide o fardo. Às vezes você vai lá, pega no colo, uma criança tá chorando, você vai, troca ela de ambiente pra sua esposa, sua companheira, ou a pessoa que você... Tomar um banho decente.
Cara, são coisas mínimas, Cara, assim. eu ouço minhas pacientes falando, meu, eu não consigo tomar um banho decente. Já escutei muito isso. Uhum, olha só. E aí, muito por conta dessa cultura de, tipo, o pai, ele é só o coadjuvante da história, né? Só quando a mãe não está, ou então não existe, o pai existe. E deveria mudar, né? Porque, por exemplo, a licença maternidade eu acho que hoje dá o quê? 5 meses? Não sei. Depende da... Tem alguns planos governamentais que pode se esticar, se não falha a memória, que é o nome do plano governamental, acho que é Empresa Cidadã, se não me falha a memória, e isso estica ainda a 1 mês. Mas assim... Essa empresa faz parte da empresa cidadã, né, do programa. do programa. Ah, é verdade. Mas tem vários tipos de auxílio. Às vezes tem empresas que disponibilizam a mãe levar a criança pra amamentar. Isso não deveria nem assim, ser regra pra todas. Uhum. Mas enfim, tem mãe também que prefere deixar na creche. Não tô dizendo que certo deva ou não deva. Cada um sabe da sua situação e não cabe a mim dizer o que é certo e errado. Eu posso dizer o que a gente fez, o que eu achei que era certo pra mim. E aí pode esticar até 6 meses, só dizendo que o pai ele não é o protagonista, só pra dizer isso, mas ele participa junto com a mãe. Ele participa. Da criação. Mas estica até 6 meses. E aí é que você começa a ver que é uma disparidade muito grande. 7 dias para no máximo 6 meses. 6 meses, né? É uma diferença muito grande. Sim. Eu não sei se existe movimento, se existe projetos de lei pra mudar isso. Eu acho que não, né? Não ouço falar, né? Mas deveria existir. Cara, no mínimo ali um mês, né? Ou no mínimo do mínimo, um mês. Pra ajudar a mãe nesse primeiro momento, né? De, tipo, pegar o filho, a questão de cuidar, dar banho. Às vezes a mãe é a primeira viagem, uma loucura. Nunca viu aquilo na vida, nunca vivenciou. E dependendo da situação, tá compondo. Dependendo da situação, teve complicações. É difícil, cara. E o pessoal não olha pra isso, né? Não, e por cultura. isso, mãe é uma figura mesmo sagrada, cara. Porque o que, assim, como eu acompanhei de perto, assim, o que passa a mulher pra gerar a criança, dentro também da gestação, é algo surreal, cara. E, meu, por isso eu não tinha como não participar. Eu não podia não brigar pra estar junto, não brigar pra poder participar, pra dividir o peso, porque é muito difícil. Pra uma mulher carregar sozinha. Eu paro pra pensar, assim, em todas as mães, inclusive a minha, porque às vezes o pai não é que ele seja ruim ou bom, mas é porque realmente a sociedade te leva por esse caminho de você ser ausente. A gente coloca pro descanteio, né? Te coloca... Por isso que quando você vê um pai tão participativo, você já fica olhando e também vem aquela ideia, ó. Aquela mãe é ruim. Só porque aquele pai é presente. Só porque o pai é presente, a mãe é ruim, não tem né? nada a ver uma coisa com a outra. Isso tem a ver com a pessoa que está sendo pai. Uhum. Então, é que se na verdade não é rotineiro e costumeiro. Por exemplo, eu fui numa reunião do Gael. Se eu te disser que tinha 1 ou 2 pais na sala de 40 alunos, será que todas as mães que estavam ali não trabalhavam? Bem, provavelmente todas elas. Que geralmente se coloca numa creche, por quê? Porque trabalha. Tá Um dos requisitos, às vezes, pra você conseguir uma vaga. Está trabalhando. Assim, pra você ter prioridade em uma vaga, é você ter que trabalhar. Sim. Então, será que só eu... Desculpa. Será que só, por exemplo, só podiam estar esses pais, só que todas aquelas mães que ali estavam não trabalhavam? A maioria, certeza, trabalhava, mas quem estava lá eram elas. Exato. Não que os homens não trabalhem, mas... E é muito engraçado, né? Que, tipo, a pessoa já olha assim, quando você é pai, vai levar no médico sem a mãe, ou... Não quando o filho é maior, mas quando é pequeno, como já levei o meu filho mais velho no médico sozinho, né? E a pessoa já te olha, assim, de uma maneira estranha, olhando, o que tá fazendo aqui? É um preconceito. Né? Já é um preconceito a respeito, e já vem um julgamento com a mãe. Por exemplo, eu passei sempre um tempo com o meu filho mais velho e tento passar o máximo tempo possível agora com o mais novo. E você vê que já gera um pensamento, assim, um julgamento em cima da minha esposa, por eu ser bem participativo. E também... Julgam ela como folgada? Sim, e cara, não tem nada a ver. Ela é super esforçada, ela tem vários dons que eu não tenho, por mais que eu tente ser participativo, às vezes ela resolve o problema muito melhor do que eu, mas eu tento participar. Claro. E você vê como a sociedade te olha assim para essa situação, e isso ao meu modo de ver, abominável.
é totalmente errôneo, porque o errado não tá o pai participar. E da forma com que te olham e julgam, às vezes parece que o errado é o pai participar. E pelo contrário, é o dever de participar, né? Obrigação dele Obrigação, mas não é bem assim que a gente vê que acontece no dia a dia, não. participar. Sim.